pessoal, estamos começando mais um Wineverso, o seu podcast do mundo do vinho, que também tá rolando em versão videocast, então já corre lá pro YouTube, já acompanha assim nossas caras e bocas, que é o que, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena essas reações que temos aqui nas gravações. E você participa, acompanha a gente mais intimamente, né? Porque eu acho que o vídeo traz essa aproximação. Estou aqui com a co-host maravilhosa Isabela. Olá, pessoal. E já falei, hein? A gente tem que mudar essa introdução para o seu videocast do mundo do vinho. O seu videocast do mundo do vinho. A gente tá muito chique, né? É outro nível. Outro patamar. E estamos aqui com Cibele e Marina. E aí? Pra gente falar de um assunto polêmico. A gente gosta de trazer polêmicas, assim, mas uma polêmica pra gente entender, né? Porque a gente tem mitos no mundo do vinho, a gente sabe muito bem. Esses mitos acompanham a gente em cada treinamento, degustação, eventos e conversas com amigos. E em momentos, assim, mais descontraídos, um mito vai surgir. Se tem uma coisa que vai aparecer, é um mito quando a gente tá falando no mundo do vinho. Hoje é o dia de eu brilhar, de eu começar a fazer muitas perguntas aqui. Hoje é seu dia, Isa. Hoje é seu dia. Esse podcast, esse videocast foi pra mim hoje. Então, é você que vai trazer a bola. Porque a gente vai trazer um top 5 mitos mais difundidos no mundo do vinho. Eu já tenho um pra começar. Vamos lá. Levanta essa bola. Levanta aí. Uma pessoa certa vez me disse, um amigo meu pediu pra perguntar. Eu adoro, tipo assim, um primo, um amigo me falou. Um amigo meu quer saber se aquele vinho com fundo da garrafa mais fundo indica que é um vinho melhor. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. E assim, falando que quanto mais fundo tiver o fundo da garrafa, é porque o vinho é bom. E aí falam que é porque ele passa mais tempo na vinícola. E aí vem aquele outro mito que a gente pode até falar que vinho mais antigo é o vinho melhor, né? Ixi, muitos mitos juntos. Muito, né? Fala aí, hoje é meu dia de brilhar. Acho que aí entra também a garrafa, quanto mais pesada. Nossa, mais vidro, quanto né? Quanto mais pesada for a garrafa, melhor o vinho. A gente, na hora de servir, adora uma garrafa pesada. A gente vai servir com uma mão, com um braço só, vocês não têm noção. O bracinho pra botar a academia em dia. Exatamente. Então aqui, juntando tudo isso, o fundo da garrafa indica que o vinho é melhor, que o vinho é pior? Mito. Mito. Vamos começar. Respondo já. Mito. Mitão. Eu já ia falar, vamos gritar um não aqui, sabe? De forma nenhuma, Isa. O fundo da garrafa quer dizer absolutamente nada. Isso é só, por exemplo, a gente tem grandes vinhos da Borgonha, que é um formato de garrafa mais bojudo, mais achatado, que normalmente não tem profundidade nenhuma no fundo e que são vinhos incríveis, são grandes vinhos do mundo do vinho. Então, realmente isso não quer dizer nada. Eu acho que às vezes as pessoas, elas tentam se apegar a algumas coisas para ter uma segurança na hora de escolher um vinho. Boa. E elas acabam se apegando a algumas coisas que, na verdade, não querem dizer nada. E acontece também do outro lado, das vinícolas se aproveitarem muitas vezes disso. Muito bom. Pro marketing do próprio vinho. Então, muitas vezes, a vinícola coloca o vinho mais importante dela, o vinho mais icônico, mais caro, numa garrafa mais pesada, justamente pra, vamos dizer, indicar que aquele vinho é melhor. E não tá errado, tá? Vamos falar aqui também que marketing, posicionamento de produto, a vinícola também não está errada de usar Nem um isso. pouco. É uma forma de você apresentar o produto dentro da proposta que ele foi produzido também, né? Mas fazer com que a garrafa seja sinônimo de qualidade superior, aí já é too much. Aí é você encher demais a moral do líquido, sem necessariamente ter degustado, provado, entendido. Porque aí a gente tá falando mais de uma apresentação de produto do que a questão da qualidade do líquido inserido nele. E aí a gente entraria até numa outra questão também. Os vinhos que não estão em garrafas grandes ou estão em outras embalagens, perdem qualidade por causa disso. Se a gente fala de um vinho de lata, de um vinho de bag-in-box, que são aquelas caixas que vêm 3 litros, 5 litros de vinho. Tem vinho em Tetra Pak. Então, tem embalagem de papel hoje em dia. Inclusive, na Wine Paris, recentemente, uma das coisas que mais estava em alta era a embalagem Tetra Pak. Outras embalagens, exatamente. Gente, que chique. Tem champanhe em embalagem Tetra Pak. Então, assim, isso pro brasileiro seria um choque. Mas o que é importante é realmente o líquido que tá lá dentro. A embalagem, ela foi pensada para preservar aquele líquido, para não prejudicar a bebida. Então, acho que nenhum enólogo vai querer ter um trabalho de 1 ano todo jogado fora, pelo menos 1 ano ali, né?
jogado fora, colocando seu vinho numa embalagem que não vai valorizar ele. A gente entende, assim, que a relação do fundo, ela veio, na verdade, lá atrás, porque quando veio o vidro mais aguentava dos ingleses na época, esse vidro eles colocavam uma parte embaixo de um metal para poder assoprar esse vidro, e por isso ficava essa parte côncava. E aí, depois de um tempo, falavam que era para poder servir, para o sommelier, o garçom poder servir. E depois de um tempo, a gente percebe que ajuda muito em vinhos de guarda para sedimentos ou vinhos não filtrados. Porque realmente, na hora que você vai servir, a parte côncava fica ali, os sedimentos. Agora, isso não significa melhor qualidade. Se for assim, essa pessoa está perdendo a oportunidade de provar um Riesling alemão, em que embaixo é totalmente flat, é reto. Entendeu? E é, para mim, uma das melhores uvas para se provar no mundo do vinho. Então, eu vou falar aqui aquela coisa, gente, de verdade. Se você vai numa loja física, tô olhando ali até pra câmera para dar esse recado. Não fica dando dedada no vinho, sabe? Fazendo um exame no vinho. A gente vê isso nas gôndolas e a gente fala, não, por favor, pare. Simplesmente pare, é isso. É um puro mito, gente. Não se apegue. Então, pra dar uma resumida, o fundo da garrafa não é sinônimo de qualidade superior no líquido, no vinho. Ele é apenas uma forma de apresentação de produto. Exatamente. E que não tá errado também a vinícola querer essa apresentação dentro de uma proposta, de uma linha específica. Visto que o brasileiro gosta disso, o chinês também gosta disso, e os produtores sabem aonde atuar e como utilizar essas marcas. Estados Unidos é de uma forma, Europa é outra forma, Brasil é outra forma. Gente, aí já dá um episódio imenso também, né? Porque a gente consegue entender estratégias de marketing que as vinícolas utilizam. Perfeito. Eu nem vou entrar no reservado, porque já não é a questão do momento. Nossa, é verdade. Mas assim, eles não fazem por nada. Eu tô fazendo assim, me deu uma ideia, eu vou fazer. Não, gente, tem estudo de mercado. As pessoas posicionam o produto de acordo com o estudo de mercado. E se eles posicionam o produto de tal maneira, Perfeito. é porque vende, né? Mas acho que vale a pena a gente falar que cada vez menos a gente vai ver isso. Porque é uma tendência, até uma questão de sustentabilidade, uma questão de diminuir a pegada de carbono, diminuir Perfeito. os custos no transporte, ter embalagens mais leves e embalagens mais sustentáveis. Então, muitas vinícolas estão produzindo garrafas cada vez com menos vidro, garrafas cada vez mais leves. Então, essa é uma tendência e que muito em breve vai chegar no nosso mercado também. Crise de matéria-prima, gente. Exatamente. Durante a pandemia, a gente viu uma crise de produção de vidro para engarrafar vinhos. Então, assim, a gente vive isso. É uma realidade. Tinha um contexto de pandemia, ok, mas é uma realidade vigente a crise de matéria-prima para a produção das garrafas. Então, vai mudar. Eu gostei que vocês já desmistificaram uma história que me contaram, porque por muito tempo eu realmente acreditei. Que era que o vinho era bom, com esse fundo da garrafa era bom, porque ele ficava muito tempo na vinícola. E aí me disseram que um vinho ficava atrás do outro. E aí, tipo, em cima da garrafa, né, acabava fazendo esse Encaixe. Eles encaixavam. E aí, a garrafa que acabava fazendo esse furo. E aí, me contaram isso. Gente, eu tô assim, Eu imaginei essa epopeia humana nessa questão aqui. Quem é esse Misericórdia. Vamos conversar? Vamos falar sobre o seu ciclo de amizade. Vamos mudar isso, Isabel. Agora eu tenho vocês. Mas aí, isso já me traz uma outra pergunta. Porque a gente tem aquela célebre frase, envelheceu como um vinho. E aí, eu quero saber… Tem gente que envelhece como um vinho que não era pra ser envelhecido horrivelmente, né? Vamos combinar. Gente… Não tô nem dizendo de aparência, tô dizendo de cabeça também. Então, porque nem todo vinho é feito pra processo de envelhecimento em garrafa. Essa é a minha pergunta. Quanto mais velho o vinho, melhor? Também não. É um mito! Não, mas esse mito é um mito que precisa ser gritado mais que qualquer outro mito. Porque é muito comum as pessoas deixarem garrafas guardadas que não eram para ser guardadas. Ok, vinho é o seguinte, você vai abrir e vai provar. Eu já passei por uma situação que eu tinha um vinho que eu tinha certeza
certeza que ele já tinha ido embora há muito tempo. Abri, coloquei na taça, ele estava um espetáculo. Então, o vinho a gente vai saber à medida que a gente abre e consome. Não tem como saber se o vinho tá fora do padrão de qualidade olhando pra garrafa. Não tem como saber olhando pra rolha. Não tem como saber… Jogando tarô, buzo. Não tem como. Você vai Perguntando ao vinho. Não, Você vai escutando o vinho. Escutando o vinho, você vai abrir, colocar na taça e degustar. Beleza. Só que a gente, majoritariamente hoje, o nosso mercado consumidor é um mercado de imediato. A produção de vinho é para uma produção de consumo imediato, assim, né? A gente fala em média aí de uns 4 anos para vinhos tintos, de 2, 3 anos para vinhos brancos e rosés, especificamente. A maioria dos vinhos hoje, eles estão no mercado consumidor dessa maneira, para serem consumidos de forma imediata. Perfeito. Você pega um vinho que ele é um vinho jovenzinho e você deixa ele lá guardadinho para tomar daqui uns 10 anos, 7, 10 anos, muito possivelmente esse vinho já vai ter ido embora. No sentido assim, ele já não vai ter gosto, ele já não vai ter fruta, ele já não vai ter acidez. Ele A gente fala que o vinho morre. Ele vai morrendo. Vai morrer. Essa dica é pra você, Emiliana, minha mãe, que fica querendo guardar vinho. Olha aqui, ó. Olha, vou te falar. Quando eu entrei na Wine, primeira pergunta que fizeram: você guarda vinho? Eu não guardo. Aí, mãe. Essa mensagem é pra minha mãe. E vou te falar também uma coisa. A Tami falou sobre provar e entender se o vinho ainda tá bom. E a gente geralmente estipula um tempo de guarda, Uhum. né? Que o vinho vai melhorar com esse tempo. Mas a gente só sabe provando. Então, a gente já provou vinhos de falar: nossa, esse aqui deveria ter ficado mais tempo em garrafa. Uhum. Abri ele muito cedo. Eu sei que daqui 3 anos em garrafa, ele vai estar muito melhor. Isso acontece. Aí sim cabe envelhecer, é melhor. Uhum. Mas quando o vinho ainda não tá pronto, quando ele ainda precisa daquele tempinho no aconchego da garrafa, entendeu? Deitadinho ali, com micro oxigenações ali. E aí eu acho que entra também uma questão, né? Como a gente sabe? Porque muita gente pergunta, tipo, como que eu sei que horas qual é o melhor momento de tomar aquele vinho? Como a gente falou, a gente só vai saber na hora de abrir. Mas a gente tem indicações. Então, quando o enólogo produz esse vinho, quando ele elabora a ficha técnica do vinho, ele costuma colocar essa informação. No nosso site, no nosso app, a gente sempre coloca uma previsão, né? E eu vou Uma puxar até estimativa. uma sardinha pra gente mesmo. A gente tem todo o cuidado no processo de produção da informação do vinho pro nosso cliente final, que a gente traz isso nas fichas técnicas. Então, se você abre o site da Wine, o app, ou até mesmo nas lojas, se você tem uma loja Wine próxima de você, essa informação vai ser dada. A gente orienta o tempo de guarda. Ah, mas então quer dizer, se vocês me colocaram 5 anos, o vinho é 2018, nós estamos em 2024, ele tá vencido? Não existe essa do vinho estar vencido. Você vai abrir e você vai provar. A gente coloca uma orientação de acordo com o estilo de produção que foi aquele vinho, né? A gente coloca de acordo com a proposta do próprio enólogo, quando ele fala que é o auge do vinho vai ser em tantos anos. Mas assim, isso é tão particular, tão peculiar, porque se você guarda de uma forma inadequada o seu vinho na sua casa, você pode estar acelerando esse processo de evolução em garrafa e o declínio dele pode ser muito mais rápido. Uhum. Se você guarda de maneira mais adequada, você vai acalmar esse líquido, esse processo de evolução, ele não vai ser tão acelerado, então você vai conseguir ter ele por mais tempo também. Então, são várias nuances, várias camadas, Sim. que não é uma resposta certa. No geral, a resposta para sua pergunta é não. Nem todo vinho, quanto mais velho, melhor. Como nem todas as pessoas, quanto mais velho, melhor. Tá? Mas sim, muitas pessoas são como vinho. Melhor com a rolha na boca. Excelente, ó, excelente. Gente, esse Muita episódio gente- vai ter tanto corte. Tem esse meme também. Então, aí, no geral, essa é a resposta pro mito que você traz. E é um mito muito difundido, eu acho que de todos. É o que eu mais gosto de dar atenção. Porque a gente tem o mito do açúcar residual, a gente tem o mito do tipo de garrafa, a gente tem o mito de teor alcoólico, uma carcada de mitos. Só que esse eu acho que a pessoa pode perder líquidos preciosos Sim. por conta de algo que foi contado há muito tempo. Eu imagino, há muito tempo atrás, os vinhos de fato eram produzidos e terminados o seu
seu processo de produção e evolução em grandes barris, né? E ficavam lá, igual os clássicos italianos, né? Eles tinham esse processo de produção que precisavam de muito tempo, porque, né, ali… Só que a gente já mudou muito a forma de produzir vinhos. Os vinhos mais modernos, eles são mais não precisa desse tempo longo em barril, esse tempo longo em garrafa. Ele já vem pro mercado de uma forma de imediata. consumo. E eu achei legal que você trouxe isso, porque a Itália hoje, Barolo se divide entre os modernos e os tradicionalistas. Então é muito engraçado, porque a galera da modernidade, que é o Barolo, já sai pro mercado para poder tomar. A galera tradicional, não. Olha, você ainda tem que esperar tantos anos para poder tomar esse vinho. Uhum. Então a gente tem os dois hoje que compõem ali, né? Que fazem vinho nessa região. E quando a gente pensa muito no imediatismo, a gente percebe muito a crescente das bebidas, né? RTD, Ready to Drink. Então a pessoa já pega ali a latinha, que na verdade já é um Aperol. Né? Uhum. Já Pronto, é o drink Já já vem tá pronto. o gin tônica, já vem pronto. já vem pronto, exatamente. E aí, então, isso tá crescendo muito. Então, é mais uma questão de, tipo, como que eu vou atender esse mercado? O mercado tá imediatista. Então, a gente tá vindo cada vez mais com vinhos mais jovens. E aí, vale a pena lembrar que vinho estraga? Não, ele não estraga. Ele morre. Ele perde suas características. Ele morre. Vai ficando chato. Eu amo quando a Tami fala que o vinho é uma bebida viva. É isso, ele morre. Entendeu? Ele tem uma curva de vida. Exatamente. Como todos nós. Uhum. Nós temos nosso ápice e depois nós vamos envelhecendo e… Se você come uma Continuando no comida… ápice. Se você come uma comida estragada, você vai passar mal? Uma comida que já tá vencida. Sim. Ah, sim. Agora, um vinho que ele declinou, você não vai passar mal. Vai passar mal se tomar demais, tá, gente? Como qualquer coisa. O vinho pode estar no auge dele. Se você exagerar, você vai passar mal. Com moderação. Com moderação. Água, tudo mais. Mas não é uma coisa que vai te provocar isso. Uhum. Então, por isso que a gente fala muito que o vinho é um ser vivo e ele morre. Sim. Ficou bom? Então, deu pra entender? deu Ficou super. perfeito. E aí, eu já trago mais um mito. Vai, Ela tá está afiadíssima, gente. É porque a cada história que me contam… Que te contam, né? A gente tá vendo. Que dizem amigo por aí. meu. Gente, esse amigo de Isabela, ele tem que ser exposto daqui a pouquinho. Não, a pergunta que não quer calar, tudo isso é um amigo só ou são muitos amigos? Divide Prefiro na não conta opinar. de mais amigos. Porque se sozinho, ele tá levando muita culpa. Faz um exposed aí, já fala o nome, entendeu? Parcela. Ah, não, gente, eu gosto dos meus amigos. Então, mas agora o assunto é barricas. São barricas. É verdade que vinho tinto só é bom se passar por barrica? Essa eu já escutei muito também. Ah, tem Muita barrica? Ah, não, então não é bom não vou comprar. É o povo que gosta do chá de madeira, né? Minha quinta série segura aqui Tem. agora. Não, mas é verdade. O paladar, isso é uma coisa que vale a pena a gente falar. O paladar do brasileiro tem muito esse apelo pra esse toque amadeirado. Muita gente gosta disso, Mas é porque gosta o brasileiro de sentir. tá acostumado com malbecão, porrada, Sim. madeirado. Tá Isso, é um perfil de vinho que é muito elaborado pro nosso paladar. Pro Sim. paladar do público brasileiro. Porque sabe-se que o público vai gostar, vai consumir, deseja esse tipo de vinho. Mas no mundo do vinho a gente fala que é justamente o contrário, né? A tendência é justamente o contrário. É justamente de deixar o vinho se mostrar as características do terroir dele, muito mais do que uma barrica sobrepondo as características da fruta. E isso é muito uma questão também de pesquisas e posicionamentos de produção atual, né? O terroir vem muito em evidência. A gente vê isso, a própria Itália trazendo as castas autóctones dela com um orgulho muito grande, né? Essas castas diferentonas. O que são castas autóctones? Nasceram naquele local específico e ali elas melhor se desenvolvem. Como se chamam? Autóctones, né? Ela tem um melhor desenvolvimento ali. Por exemplo, uma Cabernet Sauvignon, ela é francesa, mas ela tem uma adaptação maravilhosa em vários lugares do mundo, né? Ela é a rainha das uvas tintas por conta disso, desse perfil de adaptação a diversos tipos de solos, climas, terroirs no geral. Mas se você pega, por exemplo, uma Nebbiolo, ela é uma Nebbiolo muito bem produzida. Não tô falando que ela não pode ser produzida em outros lugares, mas ela é ali no Piemonte, sabe? No norte da Itália. Ela tem o seu melhor desenvolvimento. Ela é autóctone, ela é dali. E ainda ali no Piemonte, ela tem 5 regiões. E cada Pra uma… brilhar. E cada uma delas, ela faz um estilo de vinho diferente. Isso, cara, isso é fenomenal no vinho, né? Uhum. Porque o que eu acho incrível? Não é a barrica.
Porque na hora que tudo bem, a barrica pode vir para afinar os taninos, melhorar o seu vinho. Não sou contra. Não, mas isso adoramos. é muito importante. É importante falar para que serve a barrica. Mas É legal explicar isso. Mas assim, meu barato é de ver, tipo assim, olha, o vinho da Isabela é diferente do vinho da Tamires. Opa, li aqui. Mas é a mesma uva. Isso. Isso pra mim é lindo. Às vezes É é até o lindo. mesmo local. Exato. Mas são vinhos diferentes, propostos. Teve um clube, né? Eu gostaria até de puxar um gancho no que a Si falou, que foi o seguinte. A gente teve uma vez, foi um clube mesmo, que pegou e falou, mas esse vinho aqui fala que tem 12 meses em barrica, mas eu não senti a barrica. Eu não senti a madeira. É um vinho elegantérrimo, fantástico. Só que lá tava fuldres de madeira, né? Aqueles tonéis enormes. 12 meses, de fato, muito tempo. Só que o que ele foi? Ele não foi ali usado de uma maneira a inserir características do carvalho no vinho. Ele foi usado prioritariamente para amaciar aqueles taninos. Amaciar, afinar, polir. Deixar aquela bebida mais… que ela fala. Poética. Apaixonante. Ai, deixar Gente, quando eu falo do brilho do olho, É isso isso. aqui, ó. Ele foi usado de uma forma a deixar aquele líquido muito melhor palatável, que provavelmente ele ia vir muito rasgado na boca. Ele precisava fechar algumas arestas. Ele não foi usado no intuito de acrescentar características de barrica ao vinho. Eu lembro, isso me marcou bastante, porque a pessoa falou, vocês estão mentindo, não tem barrica nesse vinho não. Eu não senti a madeira. Então, é entender o uso da barrica, Sim, né? A exatamente. proposta. A proposta da barrica, eu acho que isso é muito importante. A gente pode ter vinhos realmente que vão vir por uma proposta do enólogo, vão vir com uma barrica mais marcada, vão vir uma barrica de primeiro uso, Legal. por exemplo, que tá com uma tosta ali novinha. O vinho vai passar, ele vai adquirir muitas características, muita complexidade. Mas, ao longo do tempo que a gente vai utilizando essa barrica, porque a gente não usa ela só uma vez, barrica é um elemento caro também, caríssimo, gente. exatamente. Então, a gente vai usar mais de uma vez, conforme ela vai sendo utilizada, ela vai aportando menos características pro vinho. Isso aí rola um episódio só pra barricas. Porque tem tosta média, tosta alta, tem barricas menores, tem barricas maiores, tem tonéis gigantescos, tem primeiro Isso. uso. Vou só dar uma dica pra galera que tá escutando. A gente tem uma linha que é a TH, Terroir Maravilhoso. Hunter da Undurraga. E que traz muito isso que a gente está falando. Então, para certos vinhos, ele usa 1/3 do vinho passa por cimento, 1/3 por tanque, 1/3 por barrica. Por quê? Porque ele quer destacar a melhor qualidade da uva naquele terroir. É a busca do terroir perfeito. Então, eu acho que para quem tiver essa ideia ainda de que barrica é a coisa mais importante, prove qualquer vinho desta linha. Nossa, essa Porque- linha é fantástica. E esse que você tá falando é o meu favorito. É o Pinot Noir. É o Pinot Noir. É o Pinot Noir. Eu já sei do vinho. Sim, e também tem outra coisa. É isso que a Tami falou também. Muitas vezes a pessoa vai olhar e vai falar: esse vinho passa por barrica ou não? Ah, ele passa, então eu gosto. Uhum. Aí a pessoa já deixou de provar um vinho que não passou por barrica. Que tá E fantástico. tá fantástico. E essa pessoa tem que ser às cegas. Ou, isso. Ai. Ou muitas vezes a pessoa vai tomar esse vinho, mas ele passou por barricas de quarto, quinto uso, que não vão aportar tantas características, e ela vai, mesmo assim, julgar esse vinho como bom só porque ele passou por barrica. Não, porque teve barrica e tudo mais. É o Isso acontece, inconsciente, é o inconsciente. Acontece. Então isso acontece muito. A dica aqui é se permitir. Não à toa a gente tem também aquela parte polêmica dos chips de madeira, que às vezes eles são aportados ao líquido apenas para trazer aquela característica amadeirada, porque o paladar do brasileiro gosta desse Exatamente. final Mas amadeirado. é chip? Chips, assim, umas lascas de madeira. Sabe um sachê de chá? Você coloca e depois você tira. Só pra dar o toquezinho. Só o toquezinho, Isso. não é uma questão de arredondar tanino, polir, não. É porque o paladar comercial, assim, né? O paladar Brasil gosta de ver breve passagem por madeira. Gosta de ver, porque compra pelo imaginário também, né? E gosta desse aporte, dessa característica em específico. Mas Agora- resumão é mito. É mito, é. Agora, uma amiga minha… Ah, mudou. Graças a Deus, esse amigo tava com a conta muito pesada. Eu tava assim, tipo, ainda bem que não é prima, né? Geralmente o povo fala, meu primo. Meu primo. Uma amiga minha pediu pra perguntar, pra aproveitar que eu estava aqui. E ela queria saber se o álcool influencia na qualidade do vinho. Porque tem esse mito… Ah, já ia falar, esse mito, né, gente? Sabe que é total. mito. E esse mito… Esse mito tem lá em casa. Esse mito, sabe, santo de casa não faz Casa de milagre? ferreiro, Espeto espeto de pau. Não posso falar nada porque o da barrica tem na minha casa também. Olha aí.
esse mito de que vinho bom é só aquele acima de 14% de álcool. E que Vinho com muito álcool, né? É, Se tiver pouquinho álcool. Se botar vinho... cachaça do lado ou vinho, a pessoa vai preferir a cachaça. Mas tem gente que gosta do negócio que desce ardendo, né? A quentura, como é que... você fala quentura de uma forma Quentura. A quentura descendo, meu É o interior que habita em mim. De uma forma maravilhosa. Não, mas eu tô falando assim porque eu escutei muito isso a vida inteira. Que vinho tinto só é bom acima de 14% de álcool. Que abaixo disso é suco. Eu escutei muito isso. Muito. Mas a maioria das pessoas, e aí eu vou falar, a polêmica agora vai ser grande, posso ser cancelada neste momento. O pessoal fala assim, não, eu tomo vinho há muito tempo. Eu gasto acima de 100, 200 reais, um ticket médio alto em relação ao que o brasileiro gasta no vinho. Então, eu sei que vinho bom é acima de 14%. E aí eu acho legal que eles sempre trazem alguém da Europa, né? Tipo assim, não, porque eu falei com fulano de uma vinícola X e ele me explicou que abaixo disso é suco. Igual quando alguém falou mal da Malbec também, que a gente já teve essa experiência. Mas, tipo assim, eles trazem sempre alguma coisa que eles escutaram lá. E aí transforma aquilo numa realidade. Se eu faço um produto, eu crio um storytelling pra ele. E eu preciso de convencer que esse produto é o melhor por conta disso. Então, se um produtor fala porque ele é melhor, porque ele tem 14% de álcool, ele quer te vender. Nossa, eu já dormi. Ele quer te vender. E assim, se você comprou essa briga... Beleza, mas você colocar isso como sinônimo de qualidade, uma verdade absoluta, não. É muito legal a gente falar que o vinho, ele tem elementos. E todos esses elementos precisam estar em equilíbrio, como a gente já falou muitas vezes aqui do equilíbrio do vinho. Perfeito. Então a gente não tem só o álcool no vinho. A gente tem álcool, a gente tem corpo, a gente tem tanino, a gente tem acidez e a gente tem açúcar residual. Tudo isso precisa estar se conversando. Tudo isso precisa estar em harmonia. Se alguma desses elementos tiver uma aresta, tiver destacado demais, o vinho vai estar desequilibrado. Então não adianta o vinho ter 14% de álcool e ter todos os outros elementos muito baixinhos, porque o álcool vai sobrar na boca, vai ficar um vinho desagradável, desequilibrado. E também de nada adianta a gente ter um vinho com muito tanino, muito corpo e ter um álcool baixinho, porque vai faltar esse elemento. Então, o importante é ele estar harmonioso na nossa boca. Independente do grau alcoólico Já que ele tomei tenha. vinho de 15% de álcool, que eu nem senti o álcool. Porque as coisas estavam Exatamente. tão encaixadinhas onde elas deveriam estar, que o vinho desceu redondinho, É tão maravilhoso. lindo, né? Nossa. E dá um barato rápido, né? Porque a gente bebe com a vontade. Não, porque ele desce redondo, E né? quantas vezes você já tomou um vinho e você falou, nossa, só senti álcool, muito alcoólico. E ele nem tinha tanto álcool, ele tava ali entre 12% e 13% de álcool. As mas outras ele coisas tava, não acompanharam. Mas não acompanhava a estrutura dele, ele tava muito alcoólico, muito carregado. Então, assim, o equilíbrio é o mais importante. Se a gente preza só por um elemento, ou só pela barrica, ou só pelo corpo, ou só pela acidez do vinho, a gente vai ter os outros elementos muitas vezes desequilibrados. Gente, eu vou ter várias coisas pra contar pros meus amigos. Não, a gente merece acompanhar esse encontro. Eu quero ir nesse Eu quero encontro. conhecer essas pessoas. Eu já vou chegar. Gente, vocês não sabem o que eu descobri. Descobri muita coisa hoje. Gente, eu vou trazer só um mito agora pra gente finalizar esse top 5, que é um mito que eu acho ele fofo, porque o nome indica tendência ao erro. Vinho verde é verde? Ele já pede, né? Nossa. Ele puxa ele você. tendencia ao erro. Vinho verde. Como assim não seria? Mas prova o isso contrário. acontece porque no Brasil a maioria dos vinhos que a gente tem verdes são brancos. Então o pessoal já Ela olha. quase errou aqui. Quase virou um trava-língua. O pessoal acaba vendo a garrafa, aquela cor mais amarelo palha, que às vezes até com reflexo esverdeado mesmo, e acha que é por isso o nome do vinho. Exato. Mas vinho verde E é pra uma ajudar, região. as cápsulas desses sempre são verdes. Verdade. Isso é batata também, isso que induz as pessoas. Mas a gente tem. Vinho verde é uma denominação de origem, é uma região E aí é possível ter de rosé? Portugal. Sim. A gente pode ter Tinto. todos os estilos de vinho. Rosé, tinto, espumante, frisante. Normalmente a maioria que chega no Brasil, mas a gente tá tendo cada vez mais rosés também com essa É a denominação. maioria que chega no Brasil mais uma vez, porque o mercado consumidor brasileiro
amam vinho verde português, né? Ah, e outra coisa, vinho verde é só em Portugal. Já me falaram assim, não, mas eu tomei um vinho verde aqui do Brasil, maravilhoso. Não, não, mas depois do champanhe no Chile, eu acredito em qualquer coisa. Acredito em qualquer denominação de origem lá em Portugal, no norte de Portugal, que faz um perfil de vinhos extremamente refrescantes, maravilhoso. Sim. Assim, um frescor imenso, assim, a cara do verão. Perfeitos pro nosso clima, né? A cara do verão, a cara do Brasil, assim. E que majoritariamente chega do Brasil em vinhos brancos. Mas também pode chegar como vinho tinto, pode chegar como vinho rosé, espumante, frisante. Porque é uma região, é uma denominação de origem. Não é uma cor. Acho que essa é a questão, não é a cor do vinho. É só o nome da região do vinho, que leva a gente a acreditar que o vinho é daquela cor, porque o nome é muito tendencioso, gente. Vamos combinar. Né? Eu entendo aí o nome. Realmente é fofo. É um nome fofo. Realmente é um mito fofo, assim, no sentido de não é a cor dele, é o nome do lugar de que ele veio. Ponto. E aí eu vou te falar, algum amigo seu te perguntou isso? Ah, essa não. Essa fica na conta dela. Essa a gente traz aqui, ó. Eu assumo, era eu. Essa eu assumo. Amiga, era eu. Essa aí era eu mesma. Eu vou trazer uma que eu tenho certeza que vocês vão falar não, tá? Não tá aqui. E só quero que fale sim ou não. Existe vinho de mulher? Não! Muito obrigada. Meu Deus, não. Existem muitos vinhos para muitas mulheres. Mas depende muito da mulher que você quer agradar. Porque existe sim um vinho para cada mulher. Mas o rosé é rosa, pra mulher. A gente até vai parar esse assunto aqui, senão eu vou ficar com raiva. É só pra terminar com aquela vontade. Terminou lá em cima. Polêmica. Gente, muito obrigada. A gente podia trazer aqui uma lista infinita de mitos. Inclusive, coloca aqui qual é o mito que você mais escutou. Ou qual é o mito que você carrega. Eu acho que cabe um episódio 2. Nossa, que eu tô aqui com várias 2, 3. A gente tem um episódio 2. Podem colocar mitos. suas dúvidas Top mais aí. 5 mitos do mundo do vinho. Episódio 2, assim, pra Coloque vocês. suas sugestões, conta pra gente. Eu falo que foi você, um amigo meu. Você é um amigo da Isabela, A não tem gente problema. não vai entregar nomes. E eu vou te dizer uma coisa. Eu já fui, talvez, o amigo da Isabela em algum momento da minha vida. Na minha caminhada do certeza. mundo do vinho. Eu Então, não quis citar nomes, ó. mas gente, vamos lá, né? Eu já conversei isso em um episódio com Marina. De mitos que eu já tive, de preconceitos que eu já tive. Porque eu também não nasci sabendo no mundo do vinho, né? Eu fui Tem esse aprendendo na episódio, fica a caminhada. dica. Esse Tá um episódio episódio existe. muito legal. Então procura aí que você vai ver. Porque a gente também fala, nós somos profissionais do mundo do vinho, a gente entende sobre vinho, tá constantemente, inclusive, aprendendo sobre vinho. E a gente já carregou preconceitos, sim. E a gente já se despiu deles também, né? Porque aqui o mundo do vinho é maravilhoso, ele tem várias possibilidades. Eu não vou ficar agarrando uma verdade absoluta, não. A verdade absoluta é minha tacinha precisa estar cheia. Essa é a verdade absoluta. Apenas. E a verdade absoluta é você se permitir mesmo, né? Com certeza, gente. Não Pra tem nada poder melhor. aproveitar essa jornada. Com essa, gente encerramos esse despede. episódio. Que episódio Muito obrigada, maravilhoso. meninas. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Obrigada, Valeu, gente. Isa. Um beijão e até a próxima. Até.